Olá, sejam bem-vindos, mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje vamos falar sobre este livro aqui, ó, A Revolta da Vacina, de Nicolau Sevchenko. Eu tenho aqui uma edição de 2018 e os motivos, primeiramente, os motivos que me levaram a ler esse livro foram os seguintes: eu estou lendo algumas coisas sobre a gripe espanhola, como a maneira como ela afetou o nosso país lá no século passado, em 1918, e procurar ver as similaridades, como é que ocorreram aquilo, encontrar pontos assim similares ou iguais aos procedimentos agora, como nós lidamos com a Covid-19. Então, como falava da revolta à vacina, e hoje vacinas é um assunto muito em voga aqui no nosso país, há os contra, há os a favores. Então, acontece o seguinte: houve um determinado momento do país que foi feita uma revolução por causa disso, né? E como é que se deu isso e o que nós podemos tirar de lições daquela época, tá? Então nós vamos falar sobre isso, mas depois da abertura. Muito bem. A revolta da vacina ocorreu em 1904. Portanto, 14 anos antes da chegada no país da gripe espanhola. Isso ocorreu no Rio de Janeiro, que então era a nossa capital federal, sob o governo de Rodrigues Alves. Fazia assim bem pouco tempo que tinha sido abolida a escravidão e o Rio de Janeiro inchou a população. Em questão de 20 anos, dobrou de 520 mil habitantes, passou para mais de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil habitantes. Então, essa população era composta basicamente de escravos libertos, que não tinham qualificação, não tinham emprego, não tinham onde morar, então andavam na rua. Milhares e milhares de imigrantes que tinham vindo da Europa em busca de trabalho, principalmente nas lavouras de café, que acabavam ficando por ali. Então, o Rio de Janeiro era um caos. Era uma cidade que tinha três coisas assim para se dizer seguramente sobre ela. Era uma cidade desorganizada, uma cidade suja e uma cidade doente. Então, assim, o porto do Rio de Janeiro, que era o principal, o ponto de chegada, era muito perigoso, muito desorganizado, muito pequeno. Os navios que chegavam, eles não chegavam a atracar até o porto, eles ficavam lá na Bahia, aí tinham, na Bahia, lá da Guanabara, né? Aí tinham que trazer barcos menores que iam até os navios, descarregavam, isso aumentava o custo. O Rio de Janeiro tinha uma fama que era considerado na época o cemitério dos estrangeiros, porque as pessoas vinham para cá e pegavam varíola, pegavam a peste bubônica, malária não, essa febre amarela. Tá? Então tinha que dar um jeito no Rio de Janeiro. E o presidente, na época que era a capital federal, o Rodrigues Alves, ele tinha como meta organizar a cidade e sanear o Rio de Janeiro. Para fazer essas mudanças, ele encarregou duas pessoas. Primeiro, um engenheiro, que era prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, era um homem inspirado, assim, passou bastante tempo em Paris, e estava em Paris quando foi feita a remodelação, reurbanização da cidade de Paris. E ele era um seguidor do arquiteto que fez esse trabalho em Paris na época, e ele se predispôs a fazer esse trabalho também no Rio de Janeiro. Mas para isso ele queria a carta branca, e ele obteve essa carta branca do presidente, onde foi feito o projeto de reurbanização, onde seria abertas largas avenidas, e para isso ele, com a carta branca que ele tinha, inclusive respaldado juridicamente, ele simplesmente pegava lá a polícia, as forças que ele precisasse, ele ia saindo, demolindo as casas e tirando as pessoas da rua, das suas residências, pegava os móveis, botava na rua e acabou, terminou. Imagina o seguinte: as pessoas desempregadas saíam todos os dias, não para trabalhar, mas procurar algum meio de sobreviver. Quando voltavam para casa, não tinha mais casa. E não tinha para quem reclamar, porque era o governo que estava fazendo, era o põe para fora, bota abaixo, era algo assim. O pessoal saía, procurava um lugar mais longe, mas mais adiante o que ia acontecer? Ia chegar lá a reurbanização, o pessoal começou a ir para os morros, porque não existia ainda na época a engenharia, ainda não tinha essa capacidade de construir em terrenos desnivelados, né? Então daí surgiram as favelas e foram crescendo o pessoal para cada vez para mais longe, mais longe, mais longe. Tá? Como tinha muita gente na cidade,
eles viviam em condições totalmente insalubres, não existia casas para todo mundo, não existia moradias. O que acontecia? Aquelas pessoas que eram proprietárias daqueles antigos casarões, do período colonial, eles pegavam e sublocavam isso, dividiam. E essas divisões, na maioria das vezes, não passava de um biombo, de uma cortina, e como mobília tinha só uma esteira onde a pessoa pudesse deitar para passar a noite. Então vivia tudo ali na promiscuidade, sem saneamento. Era assim, era muito fácil de surgir doenças, de surgir... E naquela época tinha, como eu falei anteriormente, a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Para isso, apareceu uma outra pessoa, que foi nomeada lá pelo presidente da República, que era o Oswaldo Cruz. Era um jovem médico formado em Paris que resolveu que ele ia sanear isso. Então, a primeira coisa que ele se ocupou foi da peste bubônica, que é transmitida, né, por uma pulga do rato. Então, ele tinha que erradicar, tinha que terminar com os ratos da cidade. Para isso, ele fez uma campanha, o governo pagava centavos para quem matasse ratos. Então, cada rato que ele pegava e entregava lá em determinado posto de coleta, ele ganhava alguns centavos. E começou a dar certo, o pessoal começou a entregar, caçava os ratos e entregava lá. Só que eles começaram a se dar conta do seguinte, que chegava, por exemplo, 10 ratos hoje, amanhã chegava 15, daqui a pouco chegava 20, e sempre aumentando. Diz, onde é que está saindo tanto rato? Aí um belo dia ele teve a ideia, o Oswaldo Cruz, de mandar seguir determinadas pessoas que traziam muitos ratos. E aí eles foram ver de onde é que eles traziam esses ratos. Aí, pasmem vocês, foi aí que nasce a criatividade e o empreendedorismo brasileiro. O pessoal começou a criar ratos para entregar para o governo a custo daquilo ali. Então, a campanha não deu certo, porque os ratos aumentavam ao invés de diminuírem. Mas essa aí foi resolvida. Depois, a febre amarela era o Aedes aegypti. Então eles criaram lá um batalhão de sanitaristas, gente pegava para fazer aquelas pulverizações, detetização nas casas. Mas tudo isso era sem nenhuma... Não chegavam na casa, pediam licença, não tinha uma divulgação. Eles chegavam lá com a força policial, entravam, borrifavam as casas, faziam, não tinha propriedade privada, não tinha nada disso. Tá? Resolveram também, né? E aí já estava se desenvolvendo, já tinha sido feito com sucesso na Europa, na Alemanha, na Espanha, na Itália, campanhas de vacinação, já existia a vacina contra a varíola, e eles fizeram uma campanha aqui no Brasil. Então lá por outubro daquele ano de 1904, foi feito um decreto onde era compulsória a vacinação, tornava obrigatória. Para isso, eles iam de casa em casa, como eu li em alguns textos, com a seringa numa mão e o cacetete na outra, era obrigado a se vacinar. O povo já estava, por aqui, né, de desmandos, de botar as suas casas abaixo, não ter mais as suas mobílias, estar na rua, não ter emprego, passa fome. Então aí o pessoal realmente foi a gota d'água, a obrigatoriedade da vacina. Isso sem falar que a vacina tinha que ser aplicada no braço, e eles naquela época, o pudor, tudo, inclusive das mulheres, eles não queriam que as mulheres mostrassem o braço desnudo para aplicar a vacina. Onde já se viu? Eles vêm aqui em casa, botam meus móveis para a rua, me põem para a rua, aí desnudo o braço da minha mulher para aplicar a vacina. Onde já se viu uma coisa dessa? Então se tornou uma batalha campal, onde foi preciso usar exército, enfim. O pessoal, né, fazia o seguinte, pegava... A sorte disso foi que não existia um líder dessa vacina, dessa revolta da vacina. Eram grupos que pegavam e se revoltavam, iam aqui, iam ali, quebravam os quiosques, viravam os bondes, eles roubavam dinamite, explodiam aqui, explodiam ali. Houve algumas dezenas de mortos e custou muito para isso ser solucionado. Uma coisa que pesou muito também foi a falta de informação, porque a vacina era um vírus atenuado, o próprio vírus o vírus da varíola, que era atenuado, colocado na vacina, era inoculado no paciente, aonde provocava uma reação do seu organismo que criava anticorpos, mas eles não explicaram isso para a população, simplesmente tinha que
que pegar e aplicar e pronto, acabou, tá? A força. E existia pessoas na época, né, influentes, nas quais tinham credibilidade, eles seriam o que hoje a gente chama de formadores de opinião, influencers. Inclusive tem um famoso, eu vou ler um trechinho de uma fala dele aqui, onde ele diz que ele não submeteria isso. O Rui Barbosa, olha só o que ele diz aqui, ó. Não tem nome na categoria dos crimes do poder, a temeridade, a violência, a tirania, a que nos aventuramos, expondo-nos voluntariamente, obstinadamente, a nos envenenar com a introdução do nosso sangue de um vírus cuja influência existe os mais bem fundados receios de que seja o condutor da moléstia e da morte. As pessoas ouviam Rui Barbosa falar isso, e diziam, eu não vou fazer. O Rui Barbosa é um sujeito esclarecido, né? Como é que eu vou... Além disso, era propagado pela imprensa, principalmente para a imprensa oposicionista, o governo não andava lá muito bem cotado, que existia truculência, não acreditavam nos soros que eram aplicados, muito menos na conduta moral dos vacinadores. Então a coisa ficou bem difícil. Mas como eu disse, graças a não ter uma liderança, não ser um movimento organizado, foi que o governo conseguiu debelar essa revolta. Aqui tem um outro texto do Lima Barreto, onde esclarece bem, deixa bem claro como essa falta de liderança, essa falta de organização, que foi graças a isso, que não houve uma coisa de muito maiores proporções. Ele diz o seguinte: o motim não tem fisionomia, não tem forma, é improvisado, propaga-se, espalha-se, mas não se liga. O grupo que opera aqui não tem ligação alguma com o que tiroteia acolá. São independentes. Não há um chefe geral, nem um plano estabelecido. Numa esquina, numa travessa, forma-se um grupo. 6, 10, 20 pessoas diferentes, de profissão, inteligência e moralidade. Começa-se a discutir. Ataca-se o governo. Passa o bonde e alguém lembra. Vamos queimá-lo. Os outros não refletem, nada objetam e correm a incendiar o bonde. Era assim que funcionava. Pequenas lideranças aqui e ali, que depois acabou sendo mais fácil de liberar. Bom, mas aí toda essa celeuma, tudo acabou quando 13 dias depois, o governo voltou atrás e tornou a vacina voluntária, não seria mais obrigatório. Aí os ânimos se acalmaram e com o tempo acabaram reconhecendo a eficácia da vacina através da informação adequada. Tanto é que depois, passado algum tempo, alguns anos, houve um novo surto de varíola e aí as pessoas procuravam a vacina, procuravam espontaneamente a se vacinar. E eu, assim, o pessoal ficou convencido e eu, lendo outras coisas, não encontrei até agora em nenhum lugar alguém que tenha sido prejudicado pela vacina, muito menos se transformado em jacaré. Tá? Brincadeiras à parte, tá? Foi bem diferente de hoje, que temos toda essa informação. De lá para cá, quantas vacinas já foram desenvolvidas? Nós temos vacina contra tríplice, difteria, tétano, hepatite, pólio. A grande maioria das pessoas sempre tem assim, a preocupação de vacinar seus filhos, de procurar estar em dia com essas carteiras de vacinação. Cada vez que a gente viaja para o exterior, alguns países são necessárias a gente se vacinar, nunca houve celeuma. No entanto, agora está essa discussão, gente que nega, que não sei o quê, mas nós vamos, aos poucos, nós vamos chegar lá. Tá bom, gente? Muito obrigado. Esse é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal. E logo eu estou fazendo vídeo aí sobre a gripe espanhola. É surpreendente o que eu já consegui descobrir. Tá bom? Vou compartilhar com vocês. Ok? Até mais.